Invocando a proteção de Deus, dou por aberta esta sessão plenária do dia 5 de outubro de 2020. Agradeço a presença dos colegas vereadores, das demais pessoas que se fazem aqui presentes, aos que estão nos assistindo via Facebook. Boa noite especial a todos. Neste momento, eu peço ao vereador Maico Morandi para que faça a leitura de um trecho da Bíblia. Dia do Senhor, triunfo de Israel. Porque o dia do Senhor está perto, para todas as nações. Como tiveres feito, assim se fará contigo. Aquilo que mereces, cairá sobre a tua cabeça. Assim como bebeste sobre o meu monte santo, assim como beberão sem remédio todas as nações, beberão, sorverão, e virão a ser como se nunca tivessem sido. Peço à secretária, vereadora Evanite Vedana, para que faça a leitura dos expedientes recebidos. Indicação 53/2020. Os vereadores da bancada do PSDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através da secretaria competente, seja realizado uma reforma completa na estrada que dá acesso ao cruzamento da Barra Rio Caxias com o Rio das Antas no Travessão Curuzu. Justificativa: a fim de resgatar o movimento do referido ponto, que era muito utilizado por esportistas para o turismo. É de suma importância realizar uma reforma completa na estrada que dá acesso aos rios, que passa por abertura da estrada, patrulhamento e cascalhamento, visto que, atualmente, o caminho está intransitável para carros de passeio. O ponto de referência para o início da reforma é a partir da última casa de campo após a residência dos Borella no Travessão Curuzu. Câmara Municipal de Vereadores de Nova Pádua, aos 5 dias de outubro de 2020. Dirceu Giséria, Silvino Maróstica, vereadores do PSDB. Pedido de licença número 01 de 2020, período de 15 dias. A mesa diretora: Silvino Maróstica, vereador da bancada do PSDB, vem requerer, em conformidade com o artigo 36, inciso 2º da Lei Orgânica Municipal e artigo 170 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a concessão da licença por um período de 15 dias, a contar na data de 8 de outubro a 22 de outubro do corrente ano por motivos particulares. Sem mais para o momento, renovo a Sua Excelência os votos da minha distinta consideração. Silvino Maróstica, vereador do PSDB. Requerimento número 11 de 2020. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, viemos por meio deste solicitar que seja encaminhado
o presente requerimento ao deputado federal Giovanni Cherini, coordenador da bancada gaúcha do Congresso Nacional, para que, junto à bancada e principalmente os deputados eleitos pela região, ajudem o Hospital Geral de Caxias do Sul com emendas parlamentares. Fundado em 1998, o Hospital Geral tem um papel fundamental na região, no qual atende somente pelo Sistema Único de Saúde. Há pacientes de 49 municípios, incluindo Nova Pádua. Segundo o diretor-geral do Hospital Geral, Sandro Junqueira, os recursos financeiros, nesse momento, permitem a sequência das obras de ampliação e, para continuar a realização, a troca de equipamentos, modernizando os serviços e qualificando. Assim sendo, mantemos forte convicção de sermos atendidos, para que essa importante instituição de saúde possa manter sua performance junto à comunidade de Caxias do Sul e região, oferecendo um serviço de excelência, comprometimento e humanização. Aproveitamos a oportunidade para renovarmos nossos votos de elevada estima e distinta consideração. Câmara Municipal de Nova Pádua, aos 5 dias do mês de outubro de 2020, assinada por todos os vereadores. Senhor presidente, senhoras vereadoras e senhores vereadores, na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, viemos por meio deste encaminhar um ofício de congratulação ao jornal O Florense, pelos 34 anos de trajetória. A presente homenagem é justa e se faz necessária para que possamos, através deste singelo ato, registrar o nosso reconhecimento a este importante veículo de comunicação que há 34 anos registra e marca a história da comunidade paduense. O jornal O Florense desenvolve um papel crucial no município de Nova Pádua, uma vez que é o principal jornal que cobre todos os acontecimentos políticos, administrativos, no qual destacamos a emancipação política em 1992, civis, religiosos, culturais e esportivos. Desta forma, solicitamos que o presente congratulação seja encaminhada ao senhor Carlos Raimundo Paviani, diretor do jornal O Florense. Câmara Municipal de Nova Pádua, aos 5 dias do mês de outubro de 2020. Silvino Marótica, Dirceu Giséria, vereadores do PSDB. Era isso, senhor presidente. Passamos agora para a aprovação da ata número 1285/2020. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta ata. Está aprovada por todos os vereadores a ata número 1285/2020. Passamos para o pequeno expediente, com a palavra o vereador Silvino Maróstica. Cumprimento o excelentíssimo presidente, quero cumprimentar os nobres colegas vereadores, servidores desta casa. Cumprimento também hoje aqui com a presença do Eloy Marim, o Ito, o amigo Jorge Martelo, o Dore,
o outro senhor cidadão aí que agora não sei o nome. Em especial também quero cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo por via Facebook. Aqui eu queria fazer uma manifestação a respeito que dentro desta casa vem certas sessões últimas aqui sobre aquele projeto de reforma tributária do governo estadual. Só quero dizer uma coisa, colega vereador César, em certos pontos tu tem razão e concordo contigo. Esse último projeto de reforma aí, até eu não concordava, até eu falei aqui dizendo que era contra. Porque se é coisa boa, mesmo se é do meu partido, eu apoio. E se é que vem em desvantagem dos nossos gaúchos, eu também desaprovo. Mas eu só quero fazer uma colocação aqui, ó. Na reforma que foi feita em 2018, que o primeiro passo que ele fez, ele recuperou tudo e repassou todos os repasses dos hospitais e das prefeituras que vinha em débito dos outros governos, que foi 220 milhões de reais. E na reforma administrativa, ele enxugou o gasto com uma economia de mais de 18 bilhões de reais. Dos cofres públicos, com os servidores públicos. E a reforma previdenciária é uma economia atual de mais de 70 bilhões de reais. Fora a desburocratização que ele fez também no meio ambiente. Como todo mundo sabe aqui, que eu lutei bastante para que não tivesse mais necessidade de ter o projeto para limpeza de açude, que era um gasto desnecessário, mas tinha também lei federal, lei estadual. A lei estadual, isso aí amenizou bastante. Como que de prova aqui em Nova Pava, só os últimos 1 ano, 2 para cá, foi feito limpeza e aberto mais de 70 açudes. E isso também o governo do estado ajudou bastante, que tinha dado bastante secas lá nas fronteiras, e ele desburocratizou no meio ambiente para que tivesse mais facilidade de fazer açude para acumular água, para se prevenir quando que era seca. E então não é só coisa ruim, ele fez também coisas boas. Esperemos que melhore. Agora, primeiro ano que ele entrou, já no segundo ano, fez essas reformas aqui que ele poupou e economizou bastante bilhões de cruzeiro para o nosso estado. Agora, essa última aqui não era por aí, por isso que os nossos deputados não aprovaram. E eu também estava de acordo que não aprovasse. Outra coisa aqui que eu queria dizer, falando de meio ambiente, de desburocratização, acho que todo mundo está vendo ou assistindo dessa semente misteriosa que está chegando no nosso país. Até eu estava ouvindo uma reportagem que se alguém de nós, do nosso município, receber, que não é para ninguém plantar, para ninguém também abrir e nem jogar no lixo. Porque hoje de manhã mesmo estava ouvindo um economista sobre a agricultura, que ele disse assim que se joga no lixão, se é uma semente bem perversa, ela pode nascer, ninguém sabe o que tem dentro. Pode contaminar a terra ou talvez trazer para cá vírus que a gente depois pode se complicar. E por outro lado também, para vir uma semente de fora, de um outro país, ela tem que ter a licença da secretaria, tanto de lá, do meio ambiente de lá e do país que vai. E ela está vindo sem ninguém pedir e ninguém sabe que semente que é. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra o vereador César Menegato. Cumprimento o senhor presidente, nobres colegas, funcionários da casa, Aline, doutor André. Hoje aqui o Doraci, Martelo, Ito, Daito, o ex-vereador Eloy Marim também, que se fazem presente. Meu cordial boa noite a todos e aos que nos assistem pelo Facebook. Complementando só, Silvino, as questões ambientais, foi o governador Sartori que tinha já aprovado e colocado dentro da casa para o leite, ele só tinha que fazer funcionar. E as primeiras reformas que tinham sido feitas também eram as que estavam
aprovadas pelo Sartori, e que ele só pegou e aproveitou e tocou para frente. Essas duas questões aí. E foi aumentado 1%, né? Só que o teu governador, que eu digo do teu partido, o teu governador, porque eu não votei nele, certo? Ele queria aumentar não 1% as coisas, ele queria aumentar 10, 100% tinha coisas. Isso é que é o pior. Aí ele não precisou nem os deputados votar. Eu acho que alguém deve ter dito para ele, iluminado ele, eu acho que ter dito, cidadão, por favor, tira ali porque o governo do estado está ruim, mas com isso daqui tu vai acabar com a população. Eu acho que dentro disso daí, eu acho que ele teve o bom senso, e tomara que ele tenha um bom senso, porque dentro do setor vinícola já a Gavi e Bravin já mandou, senhor presidente, Hildo, que já mandou uma proposta sobre o setor do vinho, como é que poderia ajudar a aumentar. Só que ele, o nosso governador foi lá em Bento, lá na abertura, tudo certinho, eu não vou aumentar imposto nenhum. Só que chegou na hora, viu como é que ele colocou? De 18% ia para 25%. Aí Bravin, o vereador Maicon, colocou toda aquela questão que nem Santa Catarina, sabe? Aumentar um pouquinho, estando dentro no retrocesso, fazendo o jus de um setor que também não está fácil. Uma garrafa de vinho hoje ela tem 62% de imposto, tá? 62%. E isso está lá tramitando no governo federal e bem colocado pelo Baleia Rossi, presidente nacional do MDB, que ele é o autor da questão da tributação que seja uniformizada em todo o país. Tá? Isso equivale para todos os estados, não só para o Rio Grande do Sul, lá para o Rio Grande do Norte, é para todo mundo igual. Somos uma União Federativa Brasileira. Será que temos diferença? Nós aqui do Rio Grande do Sul com aqueles do Rio Grande do Norte? Acho que não. Somos todos cidadãos do Brasil. Vivemos num país democrático, que sabe entender as coisas. Dessa forma, vereador Silvino, o governo do estado, para poder aprovar aquela primeira, ele teve que colocar, eu tenho aqui anotado, aqui, procurei aqui, 92 cargos de confiança entraram dentro do estado. 92 cargos de confiança. Em vez de enxugar a máquina, nós estamos enchendo a máquina. E aí tu fala no salário de um professor, é uma vergonha. Aí ele pede para que volte às aulas. Olha como é que está a situação. Se coloca no lugar do professor. Aí tem 6 alunos dentro da sala de aula, agora a gente está vendo, 6 alunos, aí 15 estão em casa ainda. Mas que situação, gente? Como é que vai viver o professor aí? Ele vai dar aula para quem? Para aqueles que estão em casa, via internet? Ou ele vai dar aula na sala de aula para aqueles 6 que estão lá vindo para a sala de aula? Como é que vai ficar isso daí? Que questões aí, olha, nossa senhora. Aí o pessoal disse, mas não tem mais a ver agora, nem o governador, nem o prefeito, agora tem que tomar as questões, o pai, a mãe tem que saber se vai mandar a criança sim ou não para a escola. Mas então anteriormente tinha, quem mandava era o governador, quem mandava era o prefeito, agora não. Agora resolve o pai e a mãe. Se tivesse dito antes isso daqui, com certeza os pais teriam resolvido muito cedo isso daí. Mas olha como é que nós estamos nessa situação. Infelizmente, o governo do estado está assim. Nós estamos pagando a conta, tá? Nós estamos pagando a conta por um governo sucateado que é mais de 20 anos, 30 anos que está sucateado. E o nosso estado não tem mais condições nenhuma. Ou a gente tem uma reforma administrativa por primeiro, de enxugar tudo o que tem para enxugar, desde a Câmara dos Deputados, lá da Assembleia, desde todos os cargos comissionados dentro do Estado, desde todas as empresas que o nosso Estado gerencia, até chegarmos ao nosso tributo, que daí a gente poderá, de repente, dar lá 2% a mais. Mas querer colocar que um Fusca com 40 anos cobrava o imposto dele, que eu acho que tem meia dúzia transitando ainda pela estrada ali, e de pessoas que por um acaso têm o Fusca, que são pessoas humildes, que têm aquele carro de repente para poder trabalhar ou para poder viver, ou levar a família a algum lugar. É isso que o nosso governador quer, é acabar com o pobre. Com a palavra o vereador Dirceu Giséria. Cumprimento o presidente da lei, colegas vereadores, servidores desta casa, demais pessoas aqui presentes e as pessoas que nos assistem pelo Face. Esses dias estive olhando o projeto novo da reforma dos banheiros ali na praça, que eu acho assim que essa reforma ela é necessária,
que nem foi comentado há tempo atrás aqui nessa casa. E esses banheiros, eles têm que urgentemente fazer essa reforma, porque se tu ir numa cidade e tu quiser ir num banheiro público e não tenha condições, e fica feio para nós do município, né? Então, assim, eu estive olhando aquele projeto, eu achei, assim, de boa qualidade, uma boa reforma, onde que, com essa pandemia, o prefeito tinha as ideias de dar uma reformada na avenida, na praça, mas sabe que teve que cortar os gastos, porque essa pandemia, ela pegou todo mundo de surpresa. Mas os banheiros, infelizmente, acho que vão ser reformados. Também sobre essa indicação feita por nós, essa indicação, assim, são estradas que, olha, eu tive olhando tempo atrás, por exemplo, aquela estrada que ele, subindo na balsa, que liga ali em cima do Cachoeirão, ela foi reaberta, essa estrada foi aberta antigamente, ela estava fechada, então são estradas que não podemos deixar fechar, porque é uma estrada que o pessoal usa para passear. Até mesmo eu peguei aquele dia das enchentes, eu com a minha família, eu fui lá visitar o Cachoeirão lá em cima. Então são estradas que tem que ser abertas. E esses dias daí eu fui dar uma volta lá para baixo do sentido ali do Curuçu, e aquela estrada eu lembro que antigamente tinha acesso de tu chegar até lá na barra do Rio Caxias. E uma estrada que ali antigamente até descia pessoal com os botes, uma estrada de turismo, até se essa estrada for aberta toda de novo, reformada, até para os agricultores, os proprietários das terras que eles têm lá, ela vai ser útil para eles ir visitando as terras deles, as próprias propriedades. Então são estradas que nós não podemos deixar. Antigamente foi feito um esforço para abrir elas, e agora nós não podemos deixar elas fechar. Temos que dar a reforma dessas estradas. Era isso, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Evanita Vedana. Cumprimento o presidente, os nobres colegas, funcionários da casa, demais pessoas que se fazem presente e a todos os que estão nos assistindo pelo Facebook. Estive, como coloquei semana passada, conversando novamente com o secretário da Saúde, Odir Buniati, que ele diz que ia ver o material do como eles iam estar realizando correto Outubro Rosa. Então, o que ele tem me mandado está aqui. Em função da pandemia, não serão realizadas palestras ou convenção das mulheres para realizarem os exames, mas será publicado na mídia, na imprensa e nas redes sociais da importância da realização de exames de rastreio e preventivos para a prevenção ao câncer de mama e colo de útero, que poderão ser realizados durante o ano todo. Na UBS foi montado um mural com diversas explanações sobre o câncer de mama e do colo de útero, também incentivado aos profissionais a usarem o laço rosa. É importante ressaltar que os exames de rastreio são mamografia para mulheres de 50 a 69 anos, a cada 2 anos, e os citopatológicos de 25 a 64 anos, a cada 3 anos. Porém, a critério médico poderá ser solicitado em outras idades e também com menores intervalos. Então, como ele tem colocado,
ele é o ano inteiro e será divulgado no jornal O Paduense e lá no mural ali do posto de saúde vai ter maiores divulgações e na mídia que ele tem colocado para esse Outubro Rosa, que depois vai ter o Novembro Azul. Então, que vai ser divulgado dessa maneira. E até ele tem entregado aqui um material que será entregue para os colegas para serem colocados nas comunidades, nas capelas, para serem colocados nos murais das capelas. Quem estiver aí depois das capelas, então aqui tem um material que esse ano, infelizmente, vai ter que ser dessa forma. E, assim, que as mulheres não tenham medo, né, de ir e fazer esse exame. Porque a mulher sai para fazer muita coisa, para o mercado, vai para muita coisa. Então, não custa ela fazer um exame. Porque cuidar da sua saúde é um gesto de amor, à vida. Então, que esse mês seja um gesto da mulher a se cuidar de si própria mesmo. Era isso, senhor presidente. Com a palavra o vereador Ildo Stangerlin. Cumprimento o senhor presidente, nobres colegas vereadores, servidores desta casa e demais pessoas que estão nos acompanhando hoje à noite. Quero parabenizar ao Jornal Florense pelos seus 34 anos de atividades. Parabéns pelo bom trabalho que está fazendo na sociedade, divulgando as notícias de Flores da Cunha e Nova Pado. Também, caro vereador Dirceu, realmente manutenção das estradas acho que é muito importante dentro do próprio município. Realmente eu me lembro quando, agora nesse momento que você falou, nós também tivemos não só estradas assim que estão ficando meio abandonadas, também temos asfalto também, que necessita de recuperação desse asfalto, que realmente já nos vem dificultando os próprios motoristas, apresentando um grande perigo. Realmente eu vejo que não só arrumar o asfalto, como a pintura se faz necessário. Realmente quando chovem, pessoas de idade têm grande dificuldade, realmente se faz necessário. Então é importante no município manter as estradas do interior e também do próprio asfalto. Eu vejo assim que realmente dentro do nosso município temos que pensar em fazer novos asfaltos e aumentar sim, mas também a manutenção dos existentes, aqueles que realmente nos apresentam defeitos, para nós não deixar voltar demais e complicar. Também, César, eu digo que realmente o nosso governador do estado fez sim coisas boas, mas a tentativa foi frustrante. Realmente sorte que ele teve essa inspiração de retirar, não passar esse projeto na Câmara, porque realmente ele sentiu que não tinha apoio. Realmente se ele retirou é porque muita coisa negativa. Espero realmente que ele use mais a consciência. Tudo aquilo que tu falou, César, eu acho que é verdade, que isso está acontecendo. Por exemplo, dentro da sala de aula, a decisão fica para quem? Ninguém quer assumir a responsabilidade, as famílias ficam em dúvida, não sabem se devem ou não devem, mas aí tudo é uma burocracia. Então é impura, deixando os problemas para trás, não resolvendo. Tem que ser autoridade, eu acho que alguém tem que tomar atitude e realmente dizer, não, eu vou fazer sim. É assim, a lei, e vou se comprometer. Realmente todo mundo procura se esconder e não assumir essa responsabilidade. Era isso, presidente, muito obrigado.
Encerrado o pequeno expediente, no grande expediente não temos nenhum vereador inscrito. Passamos para um pequeno intervalo.
Retornando os trabalhos, na ordem do dia, iniciamos pela indicação 53/2020. Os vereadores da bancada do PSDB indicam ao excelentíssimo prefeito, conforme suas atribuições regimentais, para que, através da secretaria competente, seja realizado uma reforma completa na estrada que dá acesso ao cruzamento da Barra Rio Caxias com o Rio das Antas no travessão Curuçu. Está em discussão esta indicação. Vereador César Menegato. Só para complementar, senhor presidente, nobres colegas e mais pessoas, essa estrada ela é considerada pública, certo? Ou estou falando errado alguma coisa? Se deve falar antes. Eu ia perguntar isso daí, vereador Dirceu. Ela é uma estrada pública, né? Então, toda estrada pública ela tem a sua manutenção pelo setor público, né? Pela prefeitura, certo? Eu acho que ela é uma estrada fundamental aí que vai ligar também o pessoal que vem de Caxias do Sul aí com as motos e com bicicleta também, às vezes, que descem por ali, que fazem esse trajeto aí. Eu acho que todas essas estradas públicas, acho que independente dessa daí, eu acho que todas poderiam, vereador Dirceu, ser revistas, essas que vão até a beira do rio, ou que ficam perto do rio ali, que ficam assim, dando acesso. Com certeza elas trazem o pessoal a conhecer a nossa região. Portanto, a indicação é importante só para entender que ela é uma estrada pública. Vereador Dirceu. Tu falaste muito bem, colega César. Eu me esqueci de falar antes. Essa estrada ela é pública mesmo. Então, como tu falou, eu falei anteriormente, essas estradas não podemos deixar elas se fecharem. Porque depois que fechar, que crescer o mato, sabe que hoje em dia tu não derruba mais. Então são estradas que nós temos que manter. Que antigamente foi tido o esforço de ter abrido elas. E agora nós temos que manter elas. Mais algum vereador? Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta indicação. Está aprovada por todos os vereadores a indicação 53/2020. Pedido de licença número 01/2020, período 15 dias. Silvino Marostica, vereador da bancada do PSDB, vem requerer, em conformidade com o artigo 36, inciso 2 da Lei Orgânica Municipal e o artigo 170 do Regimento Interno deste Poder Legislativo, a concessão de licença por um período de 15 dias, a contar na data de 8 de outubro a 22 de outubro do corrente ano por motivos particulares. Está em discussão este pedido de licença. Vereador Silvino Marostica. Senhor presidente, demais pessoas aqui presentes, também aqueles que estão nos ouvindo por via Facebook. Só vou me ficar fora 15 dias, até desejo aquele que usa a minha cadeira, que faça bom uso e que eu sei que ele tem ideias boas, indicações e até projetos para ele apresentar nesta casa. E por outro lado também quero dizer, tive o privilégio que foi o primeiro que entrei dessa nossa nova lei de reformas que fizemos da lei, que antes só podia se licenciar por 30 dias, agora podemos por 15. Era isso, senhor presidente. Não havendo discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovado este pedido de licença. Está aprovado por todos os vereadores o pedido de licença número 01/2020. Requerimento número 11 de 2020, na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, viemos por meio deste solicitar que seja encaminhado o presente requerimento ao deputado federal Giovanni Cherini, coordenador da bancada da Gaúcha no Congresso Nacional, para que junto à bancada e principalmente aos deputados eleitos pela região, ajudem o Hospital Geral de Caxias do Sul com emendas parlamentares. Está em discussão este requerimento. Vereador César Menegato. Senhor presidente, nobres colegas e mais pessoas, essa proposição no requerimento foi minha e até coloquei para a Aline, né, durante a semana. Eu disse, Aline, tu contata o restante dos vereadores, né, que assinam junto, né, toda a força, com certeza, da nossa bancada, da nossa Câmara de Vereadores aqui, vai fazer a força lá para o Cherini, que ele com certeza vai cobrar dos nossos deputados. Então, esse requerimento
vem a bancada gaúcha ajudar ao Hospital Geral, certo? Foram conseguidos lá em Brasília 17 milhões do governo federal e agora nós temos que completar mais 20 milhões. Esses 20 milhões, então, tomara que a bancada gaúcha, aí são 14 deputados eleitos aqui pela nossa Serra Gaúcha, né, que cada um desse lá 1 milhão e meio, nós vamos chegar perto dos 20 milhões. E já o MOB Caxias também já tem alguma coisa em caixa, já em torno de 1 milhão e meio por aí, para dar continuidade às obras que estão lá, e os 17 milhões do governo federal seriam para a parte estrutural, que seria os equipamentos e tudo. Vocês viram a reportagem hoje da RBS que colocou, senhor presidente, a bancada gaúcha conseguiu para o hospital de Taquara, eu acho que foi. Agora vou me enganar de dizer o município, que conseguiu essa emenda parlamentar, veio de todos os deputados para ajudar o hospital lá com 30 respiradores mecânicos, né? Então é importante esse requerimento e obrigado a todos os vereadores que assinaram junto. Mais algum vereador? Vereador Léo Sonda. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes, sabemos sim da importância que se tem quando a gente trabalha nas determinadas áreas como obras, saúde, educação, infraestrutura, e sempre sim se faz quando são indicações e requerimentos importantes, se faz em conjunto, sim, César. Isso a gente já fez várias vezes também com a questão da estrada, com outras questões da telefonia, etc, etc. Então, é importante a gente termos essa visão regional com a questão da saúde. A gente sabe que o hospital ele atende as demandas também aqui do nosso município, dos municípios vizinhos aqui da região, e sempre se busca assim com os nossos deputados, com os nossos representantes a nível federal, que eles também nos ajudem, né, com verbas, com emendas parlamentares, com o intuito de ajudar na questão da saúde. Isso já veio para o nosso município e façamos sim votos que melhore cada vez mais e que nossos deputados tenham sim essa visão também, né, de que a saúde ela é importante aqui para a nossa região e para todos nós, e que consigamos sim uma verba para o hospital que vai beneficiar muito, como já se conseguiu para o Hospital Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha, convênios que o município fez com o Hospital de Nossa Senhora de Fátima de Flores da Cunha, enfim, ajuda não só o município onde que está localizado o hospital, mas sim ajuda toda a região envolvente aqui que vai usufruir quando precisar desse atendimento. Era isso, presidente. Vereador César Menegatti. Só para complementar, o Hospital Geral ele é referência em oncologia na Serra Gaúcha, tá? Ele é referência, é um dos hospitais, né? E ele é o 4º do estado, tá? Ele é o 4º do estado. Então, ele irá ajudar os 49 municípios, inclusive Nova Pádua, que não tem hospital, né? E aí não precisaríamos estar correndo de repente até Farroupilha ou Erechim, sei lá, né? Que nós estamos correndo em vários lugares aí tão longe, sabendo que o hospital está aqui, logo perto aqui. Obrigado, senhor. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovado este requerimento. Está aprovado por todos os vereadores o requerimento número 11 de 2020. Temos também uma congratulação. Na oportunidade em que temos a satisfação de cumprimentá-los, viemos por meio deste encaminhar um ofício de congratulação ao jornal O Florense pelos 34 anos de trajetória. Está em discussão esta congratulação. Vereador Silvino Marostica. Senhor presidente, demais pessoas aqui presentes, esta congratulação acho que é justa e o jornal faz uso muito bem, porque ele sempre marcou e revelou as nossas histórias, tanto desde a emancipação aqui da Nova Pádua. Ele tem toda a história guardada, quando começou o plebiscito, o primeiro prefeito, primeiros vereadores, e tudo está tudo arquivado. Inclusive, por falar nisso, o jornal, eu tenho jornais lá em casa desde da história do município, tudo guardado. E isso, embora que hoje a gente não dá mais muita atenção ao jornal, porque tem muito na rede social, mas de 20, 25 até 30 anos atrás, o jornal era um meio de comunicação o mais que nós tínhamos aqui, o mais perto, e aquele que registrava toda a história aqui da nossa região, aqui tanto Nova Pádua como aqui em Flores da Cunha. Eu acho que esta congratulação
justa e merecida, porque ele sempre esteve presente, tanto que nem está na indicação, nos atos de política social, festas, eventos culturais em todos os sentidos. Acho bom mandar essa congratulação e parabenizando e agradecendo dos 34 anos de serviço prestado. Vereador Léo Sonda. Senhor presidente, parabenizar sim o Jornal do Florense. Silvino, o Jornal do Florense ele faz parte da história do município de Nova Pádua. Desde que se emancipou até nos dias de hoje, nós da Câmara de Vereadores, Poder Legislativo, Poder Executivo, sempre usufruímos e creio eu que fomos sempre muito bem atendidos perante o Jornal Florense quando nós necessitamos dele. Necessitamos dele para quê? Para divulgar nossos trabalhos, trabalhos do Legislativo, trabalhos do Executivo, enfim, o trabalho que a Câmara vem fazendo de cada vereador. Vivemos sim na época da informática, vivemos na época do Facebook, do Instagram e demais tecnologias hoje que são avançadas, pertinentes e são importantes sim para o nosso município. Mas a gente sabe que, acredito que todos nós, quando chega o final de semana, sexta-feira, sábado, a gente sabe que chega o Jornal Florense, mesmo tendo toda essa tecnologia, a gente gosta, e o município também gosta muito, de pegar o jornal, dar uma lida, olhar, ver, folhear. A gente tem aquela essência, né, de ter o jornal em nossas mãos, e isso também é muito importante. Então, a gente vem aqui, sim, parabenizar o Florense, enfim, que sempre nos deu uma mão e sempre nos ajudou, e continua ainda agora, né, mesmo nessa época a gente está de informática e tudo mais, a gente vê que o Jornal Florense ele é essencial para divulgar os trabalhos de não só dos poderes legislativos, executivo, mas também de toda a sociedade. Toda a sociedade que procura sempre sim, o Jornal Florense para a gente divulgar alguma coisa, além sim das redes sociais, da mídia, enfim, mas a imprensa escrita, falada, ela é bastante importante. Era isso, presidente. Vereador César Menegato. Com certeza, vereador Silvino, isso faz jus. 34 anos não são 2 ou 3 dias, né? São 34 anos levando a informação aqui para os nossos municípios de Flores da Cunha e Nova Pádua, né? Agora nós, com o Jornal Lopaduense, fazem 4 anos, né? Vai completar os 4 anos agora, trazendo a notícia, né? Colocando à frente da nossa comunidade, da nossa sociedade, as notícias que estão dentro do Executivo, dentro do Legislativo, como o vereador Léo coloca, e principalmente as festas da nossa região, os nossos eventos, as nossas conquistas feitas no nosso município. Importantíssimo. Hoje a plataforma digital, que a maioria dos jornais estão já usando, ela vai se cansando, o vereador Léo, do folhear, né? Mas aquelas pessoas de mais idade gostam ainda de pegar o jornal, apalpar o jornal e sentir o jornal para ver a notícia, né? Eles acham que essa notícia escrita ali é aquela verdadeira, de repente aquela que está na plataforma digital não é a verdadeira, né? E ainda mais nesses dias atuais que tem muito fake news, né? Dentro disso daí, né? Então, praticamente o jornal está lá carimbado e assinado, né? Dentro disso. Então, parabenizar o nosso Jornal Florense, em nome do Paviani, né? Diretor, parabenizar pelos 34 anos que está servindo a comunidade paduense. Vereador Dirceu Giséria. Realmente, colegas, vocês falaram bem. Eu também recebo, é só olhar no celular que eu recebo todas as notícias do Florense, mas o meu costume é que eu recebo o jornal ainda na sexta-feira às 11 horas, que eles levam lá em casa, mas o meu costume que eu peguei, eu nem olho o jornal na sexta-feira, eu levo para casa fechado, porque o meu costume de ler o jornal é sábado de manhã, quando eu levanto, eu tenho que ler o jornal. Então, é mania de todo o pessoal nosso, de antigamente, de mais idade, assim, de ver as notícias do jornal. Então, dá os meus parabéns ao Jornal Florense pelos 34 anos, a eles, que sempre foi útil das nossas notícias das nossas cidades aqui. Eu também, então, em nome da casa, estendo essa congratulação ao Jornal Florense pelos seus 34 anos de trajetória, em nome do Raimundo Paviani, Carlos Raimundo Paviani, que é o diretor-geral desse jornal. Também me recordo, desde pequeno, recebendo o jornal lá na nossa casa. Na sexta-feira chegava lá o nono, a nona, a família, né, sempre lá folheando
o jornal O Florense, que traz conteúdo e traz a notícia, como o vereador César mencionou, também a notícia verificada e sempre trazendo a verdade para a nossa comunidade. Não havendo mais discussão, passamos para a votação. Se todos os vereadores concordam, considero aprovada esta moção de congratulação ao jornal. Está aprovada por todos os vereadores a congratulação ao jornal O Florense pelos 34 anos de trajetória. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Com a palavra o vereador Maico Morandi. Boa noite a todos. Cumprimento caro presidente Darley, os colegas vereadores, funcionários da casa, as pessoas que nos assistem aqui presencialmente e a todos que nos acompanham pelo Facebook. Uma boa noite a todos. Indo no embalo da indicação dos colegas do PSDB, o Silvínio, o Dirceu, quero também dizer que concordo plenamente com o que o caro vereador Hildo disse. Temos que sim fazer as reformas no nosso interior, as estradas de chão, as estradas de produção que ligam as produções dos nossos produtores, mas também temos que ter o cuidado e o zelo com os nossos asfaltos no interior do município. Até aproveitar a presença do Camilo Vizinella aqui, sabemos que lá à frente da sua propriedade realmente está vergonhoso a situação asfáltica que está se apresentando lá em frente à sua propriedade. Então, para a semana que vem também iremos apresentar uma indicação de reforma nessas pavimentações asfálticas. Sabemos que há outras comunidades que têm esse problema. A nossa bancada já fez essa indicação. Me recordo que a bancada do MDB também já fez essa indicação de restauro nos nossos asfaltos, para, como os colegas que me antecederam falaram, para que o problema não piore e o gasto com a manutenção seja muito maior do que o planejado. E também indo na linha do requerimento da saúde, eu quero parabenizar o secretário da Saúde, o Dir Boniati, pelo belo trabalho que vem realizando à frente da Secretaria da Saúde. Também agora com a volta do programa Bel Viver, infelizmente via internet, mas felizmente está voltando aos poucos, também trazendo um pouco de atenção aos nossos idosos, dando um pouco de atenção para eles que sim merecem. Também sabemos que essa pandemia, as bodegas agora parece que estão voltando aos poucos, as comunidades estão abrindo aos poucos, mas sim é muito importante essa integração dos nossos profissionais da área da saúde com os nossos idosos, seja ela via virtualmente ou presencialmente. No momento podemos só via virtualmente, mas sim parabenizar o trabalho do todo também pela volta do programa Bel Viver e dos profissionais da saúde do posto de Nova Pádua que estão realizando um belo trabalho. E também comentar, um munícipe esteve me questionando sobre o centro de tratamento do Covid em Flores da Cunha. Então eu fui até lá na sexta-feira, onde tem uma placa naquela estrutura que foi montada, que diz entrada ao lado. Estão atendendo no próprio posto de saúde de Flores da Cunha, e não estão mais fazendo atendimento naquele centro de tratamento para o Covid. Para informar também aos que nos assistem, aos que não sabem, Nova Pádua firmou um convênio com a Prefeitura de Flores da Cunha e com o hospital para o repasse de R$20 mil durante 3 meses para subsidiar e auxiliar também Flores da Cunha e os profissionais de Flores da Cunha com esse centro de tratamento. Mas conversei com os profissionais desse centro de tratamento e eles falaram que vai estar sendo desmontado aquela infraestrutura. Então, também conversei hoje à tarde com o nosso secretário de Administração e Fazenda, Pedro Quintanilha, e ele me colocou que sim, o repasse para eles foi somente durante os 3 meses, então totalizando os R$60 mil, e eles avaliaram que não tinha mais a necessidade de fazer esse repasse, então acabaram
parando com o repasse para Flores da Cunha, e agora, então, sabemos que estará sendo desmontada aquela estrutura lá. Que bom. Bons sinais, pelo menos parece que estamos tendo uma luz no fim do túnel. E aproveitar o que o vereador Dirceu colocou, né, sobre a nossa reforma, tão esperada reforma dos banheiros da praça aqui, também conversaremos com o prefeito, estaremos dando uma olhada no projeto e sim, também indicar que o prefeito estude a viabilização de colocar câmeras de segurança ali nesses banheiros, pois sabemos do problema que esses banheiros centrais têm de vandalização. Muitas pessoas, né, acabam por estar degradando o patrimônio público. Então, como foi feito no Belvedere Sonda com as câmeras de monitoramento, talvez poderá ser feito aqui no centro, com esses banheiros, para precaver e prevenir o patrimônio público. Era isso, presidente, muito obrigado. Com a palavra o vereador César Menegatti. Senhor presidente, nobres colegas e demais pessoas. Tem coisas ruins que a gente comenta aqui e tem as coisas boas também, né? Já que estamos no Outubro Rosa, a vereadora Evanita, a vereadora Jéssica e a Aline, que representa as mulheres aqui nessa casa, né? Tem o trabalho também do Dia da Criança, que a Brigada Militar, junto com o Conselho Tutelar, juntamente com a Prefeitura, está fazendo, né, a arrecadação de brinquedos, né? Tem aquelas crianças que às vezes não conseguem ganhar um brinquedo no Dia da Criança. Eles estão, então, até sexta-feira, até a parte do meio-dia, eles estarão recebendo, tanto no Conselho Tutelar, aqui na Brigada, na Prefeitura, estão ainda recebendo os brinquedos, quem quiser fazer uma doação. Quem tiver algum brinquedo em casa, com certeza a criança que receberá ele, ela vai ficar contente, que é uma novidade, é um brinquedo novo, né, para eles, né, e eles vão gostar. Isso é um trabalho também. Fazer o quê? A pandemia está aí, a gente tem que tentar se cuidar, eu acho que é ainda a hora de se cuidar, porque tem muitas pessoas que estão achando de relaxamento, mas no nosso município ainda estão tendo casos, né, estão havendo casos dentro disso. Temos pessoas ainda monitoradas, eu acho que tem que ter esse cuidado ainda. Não é assim, agora parece que deu a luz, né, Michael, no fim do túnel, mas ela deu só o respingo, né? Eu acho que agora é a hora de termos ainda muito cuidado, porque nessa hora, quando o pessoal dá aquela relaxada, é a vez que o coronavírus vai atacar um pouco mais. Mas dentro disso daí, os eventos que o município teria estão acontecendo pelas plataformas digitais, e quem puder aí ajudar com o brinquedo ali com a Brigada, então agradecer a Brigada, ali o Conselho Tutelar com certeza estão fazendo um ótimo trabalho dentro disso. Também, Michael, eu estava olhando ali o que o Dirceu falou dos banheiros, eu tinha essa indicação, Dirceu, lá em 2017, eu olhei lá na agenda minha, lá para ver, lá em 2017, porque eu já tinha dito para o prefeito Ronaldo, que para a FEPROCON teria que ter tido os banheiros, né, um pouco mais aplausíveis para recebermos as pessoas, né, e está desde aquela época lá, tá? Ele está desde aquela época lá ruim. Então nós já estamos em 2020 para agora fazermos uma reforma nesses banheiros, né? E era uma coisa assim, eu acho que é um valor de 80 mil, me parece uma coisa assim, não sei que foi gasto agora para fazer essa reforma. Mas tu vê, desde lá, né, e se esperou só agora, né? São questões que a gente tem que analisar, e as questões necessárias como essa, né? É que nem o Maicon falou, se vão fazer indicação para o tapa-buracos dos nossos asfaltos. Ontem eu vim do Capoeirão, eu vim para cá e eu me apavorei. Juro, gente, eu me apavorei, tá? Nossa Senhora, quantos buracos, tá? Tem uns que eu acho que tem que até sinalizar, porque se cair dentro tá ruim ali. Tem uns aí para frente ali, no Isere ali, tem um enorme, é graúdo o bicho velho. Então eu acredito que isso daí é consequência, de repente, de uma formação de uma base muito mal feita, de uma coisa, né, erradamente feita, que o asfalto com certeza ele vai ter seus problemas, não adianta. Se tu não fez uma coisa bem determinada, bem compactada lá embaixo, na parte da base, não adianta tu botar um asfalto de 15 centímetros em cima que vai dar problema também. Eu acho que todo o serviço tem que ser bem olhado, bem feito, bem executado, porque não adianta. É assim também na nossa família. Tu fez algo, sabe, mal feito lá, com certeza tu vai consertar logo para frente, né? E isso, infelizmente, gente,
né? É dinheiro público jogado fora. É dinheiro público jogado fora, porque nós já vamos ter que botar remendo de novo. Está gastando, está gastando. Nós não queríamos ver isso daí, eu acho que nós queríamos ver o asfalto durar, como nos Estados Unidos, a empreiteira que constrói o asfalto, vereador Léo, tem 40 anos de garantia, ela tem que dar. 40 anos de garantia. E se der problema, eles vão ter que ir lá refazer e fazer tudo de novo. Depois dos 40 anos, ainda eles têm um prazo para eles cumprir, para ver como é que vai ficar. Aqui no nosso país, um asfalto dura 3, 4 anos, se ele durar. Olha o recapeamento da nossa VRS aí também, já tem os seus problemas, né? Já apareceram os seus problemas. E assim vai, olha, a 122 de Flores a Caxias também, tem lugar aí que está intransitável já. É lombada no meio do asfalto que é horrível. E aí? Resolve, vereador Silvino, fazer reforma e cobrar mais imposto? Resolve fazendo uma obra desse tipo? Não resolve nada. E quem está pagando somos todos nós, eu digo de novo. Le de nostre scarselle che le diano fuori i soldi. Obrigado, presidente. Vereador Léo Sonda com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores, demais pessoas aqui presentes, pessoas que nos acompanham pelo Facebook, acho que foi comentado aqui uma coisa importante, uma questão que eu venho sempre levantando aqui nessa casa, a questão da reforma tributária, onde, sim, conforme falado pelos vereadores, esse projeto de reforma tributária a nível de Estado na Assembleia Legislativa foi retirada pelo governo, onde se constatou, sim, com as entidades representantes, Hilda, onde o governo devia ter conversado, sim, antes de ter enviado esse projeto ali, se constatou que não era viável e não era o momento agora de estar aumentando impostos, de estar, enfim, aumentando, os impostos, diminuindo as receitas do nosso Estado. Enfim, que bom que isso aconteceu, né? Nós também, com os nossos representantes deputados, a gente procura sempre o que é melhor, principalmente, pelo menos pelo nosso município, pelos nossos agricultores, enfim, pela nossa região. E a gente sabe que a dificuldade de administrar o Estado, ela vinha ainda da época quando que o Sartori ele era governador. Né? E, claro, a reforma tributária sempre se fala que ela era importante, é claro, ela tem pontos que são importantes, que são relevantes, que são necessários, mas se via uma facilidade muito grande do governo do Estado, agora que está administrando, em épocas de campanha, quando esteve, né? Enfim, envolvido, onde o governador dizia, repito aqui, que era fácil, que era fluxo de caixa, que dava para administrar, era só mexer nas contas, mas a gente vê que realmente não foi isso. Tanto é, César, que tu fala das estradas, nós da bancada do MDB, na época do governador Sartori, se nós não lutamos e não brigamos e não vamos em frente e contatamos nossos deputados e conversando com ele para a nossa VRS 814 aqui, ter melhorado a situação que ela estava, Hildo, se nós não vamos atrás, acredito que ainda podia estar com todos os buracos que tinha. Mas nós conseguimos, fomos atrás, levantamos questões, conseguimos com o governo do Estado, época de Sartori, reformar. Agradecer também aqui o deputado Búrigo, hoje candidato a prefeito de Caxias, que muito nos ajudou nas nossas demandas, nas nossas idas a Porto Alegre, com a reforma da estrada. Senão, não sei se hoje essa reforma da estrada ela teria acontecido. Então são questões realmente que a gente levanta aqui e a gente quer reverenciar quem nos ajudou, né? Por isso que a gente fala, às vezes a continuidade ela seria importante. Às vezes a continuidade do governo ela era importante naquele momento ali, porque se via que o governo Sartori estava indo numa linha correta, onde as coisas vinham acontecendo aos poucos. Não dá para se fazer tudo de uma vez. Mas, enfim, se respeita a posição também de todos. Mas estamos aí. O que a gente quer dizer é que a gente não espera, né, situações assim perante o governo do Estado, onde a gente vive num momento tão ruim, né, no nosso Estado, uma questão de ter que aumentar os impostos dos nossos municípios, de toda a região, da população do Estado. Acho que não vem do encontro do momento, acho que a situação não é essa, a situação sim é de deixar como está, ou sim que se diminui, porque todos estamos perdendo. Como é que tu vai aumentar os impostos se todos nós estamos perdendo, todas as classes sociais, o comércio, a indústria, o atacado, o varejo, todo mundo está perdendo, e como é que tu aumenta os impostos? A gente teve uma base forte com os nossos deputados, e isso nos ajudou muito, que continuamos assim, em contato com nossos deputados e atentos
nas questões do nosso município, mas também do nosso estado, nas questões que vão de encontro aos nossos municípios da nossa região. Nós devemos estar atentos, porque a gente quer sim sempre o melhor para o nosso município, para a nossa região e a população que trabalha muito e engrandece o povo do Rio Grande. Era isso, presidente. Encerradas as explicações pessoais, já que estamos na nossa primeira sessão do mês de outubro, eu acredito que faço minha conclusão num assunto bem pontual. Agradeço a abordagem do assunto, inclusive a vereadora Evanite, que trouxe o mês de outubro rosa, um mês de conscientização às mulheres, para que mesmo e apesar da pandemia, para que continuem cuidando da sua saúde, que não deixem de fazer os exames de rotina para a prevenção do câncer de mama e do colo do útero, como já foi mencionado aqui. A moção, o requerimento que o vereador César sugeriu e todos os demais vereadores assinaram, chegou também no momento oportuno, pois neste mês, e sabemos que o Hospital Geral é um hospital 100% SUS, e ele é referência justamente no tratamento contra o câncer. Ele tem uma unidade de alta complexidade em oncologia, e inclusive eu, como presidente da Câmara, no ano de 2019, tive a oportunidade de participar de alguns encontros do Parlamento Regional que foram realizados na Prefeitura de Caxias do Sul e na Câmara de Vereadores de Caxias, onde lá foram trazidas várias demandas. Estavam lá deputados federais, deputados estaduais. A Solange Sonda ainda estava como coordenadora da 5ª Região da Saúde, e desde lá nós já estávamos fazendo estas cobranças para que tanto o Hospital Pompeia e o Hospital Geral, que é gerenciado pela Fundação UX, para que eles tivessem essa autonomia e tivessem mais financiamento do governo federal e do governo do estado para ampliar essas unidades de tratamento. Então, muito importante abordar esse assunto na sessão de hoje e, mais uma vez, ressaltar as mulheres que continuem junto ao posto de saúde ou nos seus próprios planos de saúde, buscando realizar esses exames de rotina que são fundamentais para todas elas. Temos também alguns avisos em conversa com o secretário da Agricultura. Amanhã, quarta e sexta, continua então a campanha de vacinação contra a raiva canina e felina. Então, aqueles que não têm a informação ainda do cronograma, é só ligar na Secretaria da Agricultura e do Meio Ambiente para estar sabendo em que comunidade, em que horário está levando o bicho lá para fazer a vacinação. No dia 13, chegam as mudas da campanha do reflorestamento também, então até quarta-feira, se as pessoas têm esses pedidos, eles podem realizar. E temos também, para finalizar a sessão, como uma boa notícia, na terça-feira passada, eu estive como convidado em uma reunião no Belvedere Sonda, pelo Evandro Lovatelli e pelo Clóvis Boscato, que são os presidentes da Associação Passo do Vinho, onde lá, numa janta, numa confraternização, eles celebraram um convênio, uma parceria com a cooperativa Sicredi para a sinalização de totens e todo o roteiro turístico que contempla os municípios de Caxias do Sul, de Flores da Cunha, Nova Pádua e Nova Aroma do Sul. Então eu desejo a essa associação Passo do Vinho e a cooperativa Sicredi, também sempre parceira nesses projetos, que eles tenham sucesso no início dessa parceria e nos posteriores trabalhos que eles irão fazer em prol do nosso município e do nosso turismo local. Acredito que são esses os recados de hoje, e informar que, em virtude do feriado, do dia 12, Nossa Senhora de Aparecida, na próxima segunda-feira, nós iremos realizar a nossa sessão no dia 13. Agradecendo, então, a presença dos colegas vereadores, servidores, aos demais que se fizeram presentes aqui nesta sessão de hoje, agradecendo a proteção de Deus, dou por encerrada esta sessão plenária do dia 5 de outubro de 2020. Uma boa noite a todos e uma ótima semana.